Boa tarde, irmãos. Vamos dar início a mais um culto da tarde, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos começar cantando: estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Vamos ficar em pé, aqueles que podem. Vamos louvar o Senhor, cantando alegres, com um coração grato ao nosso Deus. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz de novo. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor para caminhar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Cantemos. Confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor para caminhar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chega a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Confiando sempre no Senhor, sempre seguirei. Ao Deus que estende a sua mão, sempre o louvarei. Se o céu chega a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chega a escurecer e o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar e perdoar. Na cruz morreu pelo meu pecado, há um sepulcro aberto para o provar. Cantemos. Deus enviou seu Filho ao mundo
aberto para o provar, porque Ele vive, tenho esperança, porque Ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. Crendo em Jesus, eu tenho vida, descanso e paz, posso fruir, comigo está a cada dia, me ajudando no caminho a prosseguir, porque Ele vive, tenho esperança, porque Ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. E quando enfim chegar o dia e a derradeira luta vier, então a morte será vencida, e eu na glória o Mestre hei de enfim louvar, porque Ele vive, tenho esperança, porque Ele vive, já não há medo, porque o futuro está nas suas mãos. A vida vale a pena porque Ele vive. Oremos. Pai querido, muito obrigado porque realmente adoramos um Deus vivo, que é o verdadeiro Deus, é o único Deus verdadeiro, e em Ti está a vida eterna, Senhor. Graças a Ti porque estamos aqui em Cristo Jesus reunidos, podemos mesmo Te louvar, Te engrandecer e também aprender mais do Senhor. Nos abençoa enquanto estamos reunidos em comunhão contigo e com nossos irmãos. Fala aos nossos corações e abençoa estes pequenos minutos, pequenas horas que vamos passar aqui juntos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado. Irmãos, rapidamente os os irmãos já sabem, mas temos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, nas redes sociais. Então, nossos cultos semanais começam a partir de hoje, no domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Pela manhã tivemos a escola bíblica dominical, às 11 horas. E agora este culto de louvor e adoração, culto da tarde, às 5. Na terça-feira nós temos um culto de doutrina, um culto menos formal, pelas 20 horas. E aí você pode chegar e o pastor Elias está dando os 5 solas. Na quarta-feira temos o culto lá em Cuba, na nossa congregação em Cuba, pelas 20h30, 20h45. O pastor Elias também está dando ali a carta de Apocalipse. Depois, na quinta-feira, temos Vales Mortos, às 3 horas. O pastor faz uma visita também ali em Serpa, no lar de idosos, visitando a irmã Ana e a irmã Augusta. E depois parte ali para Vales Mortos. Vamos lembrar de orar pelos irmãos de lá também, estão enfrentando alguns problemas de saúde. Que Deus possa estar confortando e
até ajudando esses irmãos lá em Vales Mortos. E na quinta ainda temos o culto de oração pelas 20 horas, aqui na nossa igreja aqui em Beja, no templo aqui de Beja. No sábado, continuamos ainda com os Descobridores da Bíblia, o clube de crianças Descobridores da Bíblia. Graças a Deus tem sido um momento muito bom e agradável com as nossas crianças aqui da igreja, e está aberto também a qualquer outra que queira vir e participar. Também eu pedi oração por um trabalho que nós estamos fazendo ali na Praça do Pelame, ali no Clube do Trabalhador. Nós começamos lá o trabalho de evangelismo na praça. Graças a Deus tem vindo muitas crianças e até adultos também vêm para escutar, ver o que a gente está falando, ensinando. Nós cantamos, ensinamos o versículo da Bíblia, contamos a história da palavra de Deus, claro, né? Então, orar está dando uma média de 9, 10, 7 crianças. Então, Deus possa abençoar esse trabalho, né? É um trabalho mesmo para o nosso Senhor. Então, são esses os avisos. Qualquer coisa, os irmãos podem estar nos avisando no grupo de oração, lembrando dos irmãos sempre que estão também doentes, passando por alguma dificuldade. O irmão Tangui, a irmã Anitta, o John também passou por uma temporada ruim de saúde, e tantos outros também que estão maus e não estão podendo vir à igreja. Antes da mensagem, vamos cantar o último cântico. É um hino do cantor cristão, Cristo Exaltado. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Deus abençoe. A palavra está com o pastor Elias. Bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a primeira epístola de São João. Vamos começar aí no capítulo 4, versículo 7. A primeira epístola de São João, o capítulo 4 e os versículos 7 até o versículo 21. Sentados mesmo, vamos acompanhar essa leitura em reverência, né? Diz-nos assim, 1 João 4, versículo 7.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor possa aplicar, Senhor, essas verdades todas em nosso coração e que possamos colocar em prática para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu li desde o versículo 7, que é para nós termos assim um apanhado, né, desse parágrafo todo aqui, que é desde o versículo 7 até o versículo 21. E aí eu tentei aqui escrever para tentar assim compactar e tentar passar para os irmãos, até aqueles que não viram do versículo 7, que possam ter uma compreensão assim do todo. Então veja, do versículo 7 a 21 está centrado, né, no conceito de amor como a essência de Deus e como a expressão fundamental da fé cristã. O apóstolo João, ele constrói uma argumentação em torno da ideia de que o amor não é apenas um sentimento humano, mas uma revelação de Deus manifestada em Cristo, que transforma a vida dos crentes. Então, olha, vamos detalhar as conexões lógicas que nós temos nessas sessões aí. A primeira, do versículo 7 a 8, que aqui é uma exortação ao amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Aqui, o apóstolo João, ele começa com uma exortação direta. Amados, amemo-nos uns aos outros. Essa forma verbal aí usada, irmãos, amemos-nos, né? Ela sugere um apelo contínuo, porque essa palavra no original, ela está no subjuntivo presente e ativo, que traz aí a ideia de um apelo contínuo, algo que nós temos que fazer, né? Amar deve ser um estilo de vida para os crentes. A palavra amados, ele começa, né? Amados,
Não é apenas aqui uma saudação. Olha, amados irmãos, não é apenas uma saudação, mas destaca a identidade dos crentes como aqueles que são amados por Deus. Esse amor recebido de Deus, né? Eu fui amado por Deus, é a base do apelo pelo amar aos outros, para nós amarmos os outros. Ei, vocês foram amados, então agora vocês amem os outros. É isso que ele está dizendo. Aí, nós temos, irmãos, a origem do amor. Primeiro tem uma exortação para amar e temos a origem do amor. A razão dada, olha a lógica aqui do apóstolo São João. A razão dada para amar uns aos outros é que o amor é de Deus. O termo, né, o amor é de Deus, enfatiza a origem divina do amor. O amor não é apenas uma virtude humana ou um simples sentimento, mas algo que tem a sua fonte e natureza em Deus. O amor que os crentes devem ter uns pelos outros é um reflexo do amor que provém de Deus. No 7c, nós vemos a relação entre amor e regeneração, né? Ele diz aqui: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui João faz uma conexão direta entre amar e ser nascido de Deus. A palavra é nascido está aqui nesse perfeito passivo, interessante, indicando uma ação passada com resultados contínuos, indicando uma ação assim, indicando o nascimento espiritual realizado por Deus que continua a ter efeitos. Bom, se ele foi nascido, vai ter efeitos futuros. Então, amar, ou o amor, portanto, é uma evidência da regeneração. Aqueles que amam estão mostrando que nasceram de Deus. Então veja só, ele nasceu de Deus. O que é que eu vou esperar disso? Que ele ame, porque Deus é amor. Então se ele foi gerado por Deus, obviamente que ele vai amar. Além disso, o amor é também uma evidência de conhecimento de Deus. É curioso que aquele que ama conhece a Deus, né? Então, esse verbo aqui, conhecer, no presente ativo que está aqui, é aquele mesmo verbo. Lembra do verbo que diz assim: e José não a conheceu, falando do relacionamento de José com Maria, até que ela desse à luz um filho. Então, o verbo conhecer ali é o mesmo. E o conhecimento ali de José com Maria é o quê? É um conhecimento mais íntimo. Entende? Não é um conhecimento teórico. Eu sei, Deus, isso, Deus. Não, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento em que você tem relação com Deus, você conhece a Deus. Então, esse aqui trata-se de um conhecimento contínuo, relacional com Deus. Assim, João não está falando de um mero conhecimento intelectual, mas de um relacionamento íntimo com Deus, evidenciado pelo amor que flui dessa comunhão. Versículo 8 lá. No versículo 8, a gente vai ver a incompatibilidade entre a falta de amor e o conhecimento de Deus. Ele diz: o que não ama não conhece a Deus. E lá no original não conheceu a Deus. Quem não ama, agora no presente, é porque não conheceu a Deus. É isso que ele coloca, né? Então o apóstolo aí, ele faz uma afirmação negativa forte. Aquele que não ama não conheceu a Deus. Então essa palavra aí, ele é um verbo, um tempo, né, que é um aoristo ativo, indicando que a pessoa que não ama nunca teve em nenhum momento um verdadeiro conhecimento de Deus. João destaca que o amor é o critério decisivo para saber se alguém verdadeiramente conheceu Deus. Sem o amor, a alegação de conhecer a Deus é falsa. E o João sempre trabalha com isso. Ele sempre trabalha: olha, quem nasceu, ama.
Se você diz que conhece a Deus, odeia o seu irmão, tem alguma coisa errada, porque Deus é amor. A parte B, 8b aí, a gente vai ver a essência de Deus. Deus é amor, porque Deus é amor. Ele diz, né? Então, a razão final e mais profunda para a afirmação de João é que Deus é amor. Esta é uma das declarações teológicas mais profundas da Bíblia. Esse verbo ser e estar, ele é, né, está no presente, indica uma declaração sobre a essência de Deus. E aqui é bem interessante. Não é apenas uma qualidade, né, um atributo. O amor não é algo que Deus faz ocasionalmente, mas é quem Deus é. Toda a natureza de Deus é expressa no amor. Portanto, o amor genuíno no crente é um reflexo da própria natureza de Deus. E aí nós vamos entrar no versículo 9 e 10. Veja, eu estou fazendo aqui um apanhado, né? Estou fazendo aqui um apanhado. Pode entrar. Bem-vindo. Obrigada. Isso. Versículo 9 e versículo 10. Aqui, irmãos, ele diz: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto, ele vai apontar, o que ele vai dizer a seguir, né? Ele vai dizer: nisto consiste o amor. Em que consiste o amor? Aí ele diz: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E aí, vamos tentar entender isso daqui. Quando ele diz assim, olha, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. O que foi? Aí ele vai assim dizer, né? Então, veja que o João, ele começa afirmando que nisso se manifestou o amor de Deus, né? E esse verbo se manifestar aí, ele indica que o amor de Deus, que já existe, tornou-se visível e concreto, tá? O amor divino, que é parte da essência de Deus, foi revelada de uma forma clara e tangível. Nisto, aponta para o ato que segue no versículo, que nós vamos ver. E o que o versículo ele diz? Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. É nisto. Então, temos a declaração, Deus amor, é a declaração, mas agora nós temos a manifestação desse amor. Primeiro nós temos uma declaração, e agora nós temos uma prova. Porque é muito fácil a pessoa dizer assim, eu te amo. Sim, tu me amas. Muito bem. Como que eu posso saber isso? Lembra aquele versículo bem conhecido? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Então, como eu sei que Ele me amou? Ele deu. Então, quem ama, obviamente, vai mostrar, vai manifestar esse amor. Então, Deus, Ele declarou, Deus é amor, Deus ama. E como é que eu sei disso? Que Ele enviou o seu Filho, Ele diz, unigênito ao mundo. Então, essa expressão, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, revela a natureza sacrificial do amor de Deus. A palavra unigênito aí enfatiza a singularidade e a preciosidade de Jesus como Filho de Deus. Unigênito, né? Ele é o único, e isso quer dizer, Ele é o único da sua espécie, não existe outro, enviado ao mundo como prova suprema do amor de Deus. Então, não tem algo maior. Por isso que o João, o evangelista João, ele diz assim, Deus nos amou de tal maneira. Ele não faz comparação. Ele não diz, olha, Deus nos amou como a mãe ama o seu filho. Ele não fez comparação. Por quê? Porque o amor de Deus não tem comparação. Ele diz, Deus nos amou de tal maneira. E essa maneira foi tal que Ele enviou o próprio Filho. A gente não consegue, assim, compreender uma coisa assim tão grande como essa. Então, esse verbo aí que ele usa, enviou, né? Ele enviou Jesus Cristo. Esse aqui foi um ato completo e decisivo com os seus resultados
permanentes, ou seja, a missão de Cristo teve consequências duradouras, e esse ato reflete o amor eterno de Deus pelo mundo. Olha como ele coloca, e quando ele diz Deus amou ao mundo, vamos entender, irmãos, uma coisa aqui. Quando ele fala do mundo, ele não fala Deus amou ao mundo sem exceção, tá certo? Mas ele amou ao mundo sem distinção. Isso tem uma grande diferença, porque todos nós sabemos, irmãos, que existe o amor comum de Deus e o amor salvífico de Deus. Você nota essa diferença de amor, embora que alguns queiram mesmo assim dizer, não, Deus ama todo mundo igual. Irmão, não ama. Não ama. Então se Deus não ama todo mundo igual, então isso assim é injusto. Olha, o próprio Paulo, ele diz isso. Ele diz, amei a Jacó e odiei a Esaú. Ora, por que ele não amou Esaú como ele amou Jacó? Aí ele explica, porque eu terei misericórdia de quem me aproveitar misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu querer ter compaixão. Deus não é obrigado. Veja só, se Deus vai fazer justiça com a raça humana, ele tem que jogar toda a raça humana no lago do fogo, porque o salário do pecado é a morte. Então ninguém tem o direito de ser salvo. Direito? Não, é Deus que usa a sua misericórdia, e ele não usa a sua misericórdia igual para todos. Ele usa para aqueles que ele quer. Isso é um ato gracioso de Deus. Alguns podem não entender? Sim, pode não entender. Mas é óbvio. Ele faz todos os esforços para salvar Saul, para salvar Paulo. O Paulo estava fazendo o quê? Estava perseguindo a igreja, irmãos. Ele queria mesmo colocar em cárcere, matar alguns e tudo. Era um homem perverso. Até o Ananias, né, que estava em Damasco, quando Jesus aparece para ele, diz, Ananias, dispõe-te e vai até a rua tal, porque lá está Saulo, ele está orando. Aí o Ananias, o quê? Saulo? Mas Senhor, olha, esse homem aqui, ele está perseguindo a igreja, está maltratando, o senhor tem certeza que é Saulo mesmo? Ou seja, na concepção de Ananias, não era para Jesus Cristo fazer nada em direção a Saulo. Mas ele teve misericórdia, ele teve compaixão, ele teve amor por Paulo. Por quê? Porque o próprio Paulo diz que ele foi amado antes do seu nascimento. Você não vê isso para com o Herodes, não vê isso para com Herodes, não vê isso para com um outro. Mas por que não? Porque eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então não depende de quem quer ou de quem corre. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Não depende de quem quer, de quem corre, mas de eu usar a minha misericórdia. Está com ele, não está conosco. Ele coloca esse ato todo da salvação, como ele diz a Jonas, a salvação pertence a Jeová, a Yahvé, ao nome, a ele, pertence a ele, não pertence ao homem, é ele. Então isso aí é muito assim difícil para alguns aceitarem. Veja, na continuação ali do versículo, ele diz, para vivermos por meio dele. Então, a finalidade do envio de Cristo é expressa claramente quando ele diz para vivermos por meio dele. O amor de Deus não é apenas revelado na encarnação de Cristo, mas também na vida eterna que os crentes recebem por meio dele. Então, essa palavra, para que vivêssemos, aponta para uma nova vida espiritual que os crentes possuem em Cristo. Esse novo modo de viver é possível somente através da obra redentora de Jesus. Aí a gente entra no versículo 10, que fala aí da definição do amor divino, quando ele diz, nisto consiste o amor.
João, ele segue com uma definição profunda e corretiva do que é o verdadeiro amor. Ele usa novamente esse pronome, aí, nisto, indicando o ato que segue como a essência do amor de Deus. Aí ele diz, não em que nós tenhamos amado a Deus. Ele coloca bem claro, olha, nisto consiste o amor. Vamos partir do negativo para o positivo. Primeiro, deixa eu deixar claro, não em que nós tenhamos amado a Deus. João, irmãos, aqui ele esclarece que o amor verdadeiro não começa com o amor humano para com Deus. A iniciativa, irmãos, não está no homem. A iniciativa está em Deus. Em Deus. A frase não em que, ela é enfática, rejeitando qualquer noção de que nossa relação com Deus começa com nossa iniciativa. Deus se estende para mim, Deus se inclina para mim, porque Ele viu que eu ia me inclinar para Ele. Então, quando Deus viu que eu estava querendo buscá-lo, aí Deus se inclina em minha direção, porque Ele viu uma iniciativa da minha parte. Mas se Ele não visse, Ele não se inclinava. Então, Deus está aqui neutro e tudo. Aquele ali se inclinou, vou me inclinar para Ele. Aquele ali se inclinou, eu vou me inclinar para Ele. Não é isso. E o João deixa bem claro, não que, né? Fica claro. Então não foi que nós temos amado a Deus, não é isso, mas em que Ele nos amou. Então o amor verdadeiro, então, começa com Deus, nos amando primeiro. Quem nos ama primeiro? Ele. Por isso que ele vai dizer, nós hoje o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então o meu amor, irmãos, não é aquele gatilho do start. Não foi que deu start e foi em mim, não foi em Deus. Eu só amo a Deus hoje porque Ele me amou. O meu amor, o teu amor é um resultado do amor de Deus. Se Deus não brilha no teu coração, se você não sente o amor de Deus, você não amaria a Deus. Entenda, não amaria. E o João deixa isso aqui, irmãos, muito claro. Então, veja só, esse verbo aqui, nos amou, ele está no grego que chama de aoristo ativo, indicando uma ação pontual e decisiva. O ato de Deus amar-nos foi determinado, realizado de maneira completa. Esse amor, veja só, precede qualquer resposta humana. Então Deus não nos amou porque Ele viu uma iniciativa nossa. Não. Deus nos amou de forma incondicional. Ele não viu nada em mim, não viu nada em ti. O nosso amor, geralmente, irmãos, é um amor, digamos assim, interesseiros, digamos. Eu estou começando a amar aquela pessoa. Alguém pergunta, por quê? Porque ele é inteligente, porque ela é inteligente, porque ele é bonito, porque ela é bonita. Você sempre vai arranjar um motivo, uma razão pela qual você ama. Qual foi a razão que Deus nos amou, irmãos? Seres humanos, pecadores e impuros. Qual é a razão? A Bíblia diz que Ele quis nos amar por amor do seu grande nome. O que é que Deus ganha conosco, irmãos? Nós precisamos de água, precisamos de comida, precisamos de oxigênio, precisamos de tudo para viver. Nós somos dependentes de Deus. Deus não depende de você e de mim para nada. Para nada. Mas hoje o ser humano se coloca como ele é o centro. Senhor, se tu fizer isso para mim, então eu vou fazer isso para ti. Então, quem é você? Quem sou eu? Somos nada. Ele quer tudo. Se eu sou alguma coisa, se você é alguma coisa, foi porque Deus te amou. Se você hoje tem valor, foi porque Ele te amou. Não é que você em si tem que... Deixa. Vou dar aqui o exemplo. No dia em que você morrer, ou eu, até a sua esposa ou o seu marido
vai querer ficar longe de você, do seu corpo. A lembrança está, né? Não vai dar, irmãos. Por mais que eu ame, não vai dar. Vai começar a feder, não vai. Enterra. Coloca. Não vai dar. Deixa eu ficar com as lembranças, deixa eu ficar com aquela... Não vai, aquele corpo não dá. Isso que nós somos. Agora para o 10b, a parte 10b, onde ele diz assim: e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, ele nos amou, ele deu a declaração: eu amo vocês. Qual foi a manifestação desse amor? Ele envia o seu filho para que nós vivêssemos através dele, tenhamos a vida eterna. Mas ele enviou o seu filho aqui como propiciação. Eu expliquei isso para os irmãos, mas vou explicar aqui de novo. Veja, a expressão final, olha aí, a expressão final do amor de Deus é que ele enviou o seu filho como uma propiciação pelos nossos pecados. Esse verbo aí, enviar, é usado novamente para reforçar o ato intencional de Deus em enviar Cristo. Essa palavra propiciação refere-se a um sacrifício que apazigua a ira de Deus. Note, lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Deus está irado com a humanidade por causa do pecado. Ele está irado. Você vê essa ira no capítulo 1 de Romanos. Ele está irado. E o que ele faz para apaziguar essa ira? Não tem nada que eu vou fazer para apaziguar a ira. Não existe nada que você vai fazer para apaziguar a ira. A única coisa que apazigua a ira é a propiciação. É por isso que ele passou o Antigo Testamento todinho ensinando o povo de Israel para matar o cordeiro, trazer o sangue e fazer propiciação. Porque sem derramamento de sangue não há perdão. Ora, uma pessoa chega assim: Senhor, me perdoa. Qual era o israelita que chegava diante do sumo sacerdote e diz: olha, sumo sacerdote, eu fiz ali um pecado, tá, mas me perdoa? O sacerdote ia olhar para ele e disse: o quê? Perdoa? Como assim perdoa? Cuida logo de arranjar aí um cordeirinho. Vai logo atrás de 2 cordeirinhos aí. Traga para cá 2 cordeirinhos. Perdão não é dado assim não, irmãos. Hoje, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Deus só perdoa porque Jesus morreu na cruz. Deus só perdoa porque Jesus morreu na cruz. Amados irmãos, Deus não perdoa de graça. Coloque isso na sua mente. Deus não perdoa de graça. Mas pastor, nós não somos salvos pela graça. Agora o senhor está dizendo que Deus não perdoa de graça? Sim. Não teve nada não? Ninguém pagou o meu pecado? Não custou nada para mim, mas custou tudo para ele. Alguém pagou. E quem pagou? Jesus. Então ele não perdoa todos os meus pecados, irmãos, que Deus perdoa hoje. Todos os teus pecados que Deus perdoa, ele só perdoa porque ele olha para o sangue de Jesus. O sangue de Jesus pagou todos os teus pecados, pagou todos os meus pecados, e hoje Deus faz assim, ó, está perdoado. Mas porque Jesus pagou. Se não houvesse o sacrifício, se não houvesse a propiciação, a ira dele não era apaziguada. Sem derramamento de sangue não há perdão. Pode ficar pedindo perdão. Se não tem sangue, não tem perdão. Vai atrás de um cordeiro. Então essa palavra aí, a propiciação, ela é que apazigua a ira de Deus. Ele remove o obstáculo do pecado. Então, na teologia bíblica, né, a propiciação é o meio pelo qual os pecados são expiados e a reconciliação com Deus é obtida. Sem a propiciação, irmão, não tem reconciliação. Jesus, como propiciação, suporta o castigo que nós merecíamos. E sua morte na cruz satisfaz a justiça divina. Satisfaz. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro imaculado. É o Cordeiro sem pecado. Por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai. Note que ele não diz assim: ninguém vai ao Pai. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro meio de salvação.
É só por Jesus, iniciativa de Jesus. Não tem iniciativa qualquer no ser humano. Pode o ser humano fazer qualquer iniciativa. Imagine, se Jesus não tivesse descido do céu, pergunta aos irmãos, o que é que o homem faria para se salvar? Se Jesus não descesse do céu, estava perdido. Pode fazer o que quiser. Sem derramamento de sangue não há perdão. Sem propiciação do sangue inocente não há o apaziguar da ira de Deus. Então o propósito do envio do Filho, ele é aí duplo, irmãos. Ele dá-nos vida por meio de sua obra, ele remove os nossos pecados através do sacrifício propiciatório do Senhor Jesus Cristo. Então, a conexão aí é a seguinte: se o amor de Deus foi demonstrado de forma tão sacrificial, nós, como seguidores de Deus, devemos imitar essa manifestação de amor. Ele não diz, olha, irmãos, devemos amar uns aos outros. Mas eu só vou amar se eu sou nascido de Deus. Porque Deus disse que ama e ele manifestou o seu amor de tal forma que ele mandou seu filho para morrer. Então se eu sou nascido de Deus, eu tenho que imitar esse comportamento. É isso, essa é a lógica que o João mostra aí. Vamos lá para o versículo 11 e 12. Versículo 11 e 12. No versículo 11 e 12, nós vemos, irmãos, aqui o dever dos crentes em amar. É um dever. É um dever. Dado que Deus nos amou dessa maneira, João argumenta que temos o dever de amar uns aos outros. O amor não é opcional para o crente. Eu amo aquele ali, aquele ali, aquele ali. Aquele ali eu não amo, não. Não é opcional. Eu posso ser que eu amo você. Não, é um dever. Além disso, mesmo que ninguém tenha visto a Deus, ele coloca, o amor entre os crentes revela a presença de Deus no mundo. Porque ele diz aqui, amados, versículo 11, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ora, aí olha o raciocínio dele, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É mais ou menos assim, o amor de Deus por nós exige uma resposta prática. Amar os outros como uma expressão visível do amor de Deus. As pessoas não veem Deus, mas eles veem Deus quando nós amamos uns aos outros. Deus se torna visível quando amamos uns aos outros. Agora, é claro, irmãos, toda vez que a gente fala nesse assunto, que Deus é amor, temos que amar Deus, temos que amar os irmãos, sempre eu tenho que fazer aqui uma observação. Por que eu tenho que fazer uma observação? Porque o amor de Deus não está destituído da sua justiça, tá? E aí, eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, como Hebreus capítulo 12, versículo 4 a 13. Hebreus 12, 4 a 13, que é para os irmãos terem essa observação em mente, porque às vezes o que a pessoa espera? Eu só espero o amor, Deus não pode me disciplinar, Deus não pode fazer nada comigo, porque Deus me ama. Então se Ele me ama, Ele não pode me disciplinar, Ele não pode me bater, Ele não pode mesmo fazer uma coisa assim comigo. Não, eu posso viver livremente, sem problema nenhum. Mas olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. O quê? Aquele Deus que me amou também me reprova? Isso não quer dizer que Ele não te ama. Porque o Senhor, versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Olha aí, Deus é amor, nós devemos amar uns aos outros. Então, Deus me ama. E se Deus me disciplinar, isso vai contra o amor dele? Não, vai a favor do amor dele. O versículo 7 diz, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige?
Qual é a resposta? Nenhum. Todo filho que ama, todo pai que ama o seu filho, corrige. Tem uma correção. O pai vai dar qualquer correção. Ele ama seu filho. Então veja que não está desassociado. Amar, disciplina. Isso aqui não é compatível. É compatível. É compatível. O versículo 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, todos que são filhos, né? Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Note bem, eu, né, fui disciplinado pelo meu pai, fui disciplinado pela minha mãe, mas os amo. Por que eu amo? Porque eu sei que eles me disciplinaram por amor. Mas, irmãos, eu confesso que no momento parecia que não. Parecia que não. Eu lembro, irmãos, às vezes, acho que não foi nenhuma nem duas, né? O meu pai me disciplinando, a minha mãe, eu dizia mesmo assim, eu queria que o vovô chegasse aqui e pegasse ele também, para ele ver como que dói esse negócio. Porque estava doendo. Poxa vida, eu queria que tivesse um maior do que ele. Tem aquela coisa, né, no coração, como ele diz aqui, versículo 11. Olha o que diz: toda disciplina com efeito, no momento, parece não ser motivo de alegria. E não é mesmo não, né? Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso estabelecei as mãos decaídas. Por que ele diz isso? Porque uma pessoa, quando é disciplinada por Senhor, fica triste, fica para baixo. Não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo, não. Do que adianta, do que importa? Calma, calma. Reestabelecei as mãos decaídas, os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos. Ora, se fizer caminho reto, vai dar tudo bem. Deus não vai te disciplinar, não vai me disciplinar. Mas se não fizer caminho reto, ele vai ter que me disciplinar. Para quê? Para me colocar na linha. Então eu estou indo na linha, de repente eu saio. Isso vai ser muito mal para mim. Deus, porque Ele me ama, Ele opa, agora sim, vai, continua. É para o meu bem. Tá? E assim, irmãos, nós temos vários alertas nas Sagradas Escrituras com respeito a isso. Então eu dei um exemplo, por exemplo, com respeito ao amor de Deus para conosco. Veja só, Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Mas veja só, Ele que nos ama, nos disciplina. E entre nós, irmãos, também há disciplina. E isso não quer dizer que a gente não ama. O meu sobrinho disse uma vez para minha mãe, né? Depois da mamãe ter dado umas sovas nele, né? Aí a mamãe, depois passada, meu filho, vem cá. Vem cá. Da agorinha a senhora estava me batendo. E agora vem aqui me abraçar. Tipo assim, que negócio é esse? Não estou entendendo. Né? Mas não entende mesmo. Não entende. Mas olha, irmãos, na parte de irmãos, a irmandade, né? Olha aqui algumas passagens que mostram essa disciplina entre a irmandade. Diz, Romanos 16, 17 a 19. Romanos 16, 17 a 19. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos. Ele não está falando com incrédulo. Ele está falando com irmãos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo. Nota bem, está falando com irmão. Em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Mas o que é isso, Paulo? Que agressividade é essa? Temos que amar uns aos outros. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Olha o alerta aí. 1 Coríntios 5, 9 a 13. O apóstolo Paulo, falando a respeito daquele jovem que estava dormindo com a madrasta dele. Todo mundo na igreja calado, ninguém dizia nada. Não é comigo, não quero saber. O Paulo diz assim, 1 Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me
com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores, idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. É a verdade, né? Tem que sair do mundo. Mas olha o que ele diz, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Olha o que ele diz, com esse tal nem ainda com mais. Imagine um irmão dentro da igreja, agora ele já não vai comer com outro lá, porque anda desordenadamente, anda com uma mulher aqui, com uma mulher lá, ou anda fazendo uma coisa, e todo mundo sabe disso, o pessoal começa a sair de perto. Vocês não me amam. Não é isso não, irmão, não tem nada a ver. Essa é uma forma de disciplinar, para mostrar que para aquele irmão que ele tem que se acertar, para mostrar para aquela irmã que tem que se acertar. Mas na nossa mentalidade assim ele vai-se embora. Não, assim ele tem que entender que não pode viver no pecado. O Paulo vai colocar mesmo assim, olha irmãos, se uma pessoa diz que é crente, ele vive na avareza, na idolatria, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Agora olha 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Agora ele que diz, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Que amor, cadê o amor desse homem? Então nós temos que entender essa questão. Deus me amou. Nós devemos amar ao próximo como Deus tem nos amado. Mas escute, Deus que me ama, me disciplina. Isso não vai contra o amor de Deus. Também quando há disciplina entre os irmãos, não quer dizer que nós não amamos. Outra passagem. 2 Tessalonicenses 3, versículo 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, de novo, que vos aparteis de todo irmão, ele não está falando de incrédulo aqui não, de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós receber. Que coisa é essa, Paulo? Cadê o amor para com os irmãos? Alguém pode dizer, né? Porque uma igreja, se houver disciplina, é porque não amam. Olha a má compreensão. Não amam? E Deus não me ama quando Ele me disciplina? Veja mais. 2 Tessalonicenses 3, 14 a 15. O Paulo escrevendo para os irmãos. Olha o que ele diz aí. Ele está inspirado pelo Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 3, 14 a 15. Está terminando a epístola. Aí ele diz assim. Caso alguém, um irmão, não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o. Marca esse cidadão, marca ele, notai-o. Nem vos associeis com ele. Que é isso, irmãos? Não parece dura a coisa? Para quê? Isso é uma demonstração que nós não amamos o irmão, não amamos a irmã? O Paulo vai explicar. Olha, faça isso para que ele fique envergonhado. Mas olha o que ele diz. Todavia, não o consideres por inimigo, mas adverte-o como irmão. Ele é irmão ou não é? É. Mas o que esse irmão está fazendo? Eu lá quero saber dessa epístola, quero saber disso. Aí os irmãos dizem, olha, ouviu? O irmão ali parece que não quer atender isso não. Vamos apartar dele. Opa. Aí o irmão diz, começaram a se apartar de mim. Deve ter alguma coisa errada aqui. Ai, poxa vida, Isso vai ser um incentivo para ele vir. A Bíblia diz aqui, para que fique envergonhado. Então é uma forma de chamar o irmão para a comunhão de novo. Não é que a gente não ama o irmão. Se não houver disciplina, irmãos, não há amor. Porque qual é o filho que o pai não disciplina? Vai lá agora para o 13, o versículo 13 a 16, né, lá de João. Aqui você vai ver a confirmação da habitação de Deus.
versículo 13 a 16. A lógica aqui é a seguinte, o João diz assim, 13, nisto conhecemos que permanecemos nele, note a palavra permanecer, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, a capacidade de amar, como João diz aqui, ela é confirmada pela presença do Espírito Santo em nós. A evidência de que Deus habita em nós, irmãos, é a permanência no amor. Porque quando nós fomos regenerados, Deus colocou o Espírito Santo dele em nós. Obviamente que a tendência aqui é amar. É amar. Então, o João vincula o ato de amar a uma obra do Espírito Santo, sugerindo que o amor verdadeiro é o resultado da ação divina dentro do crente. Ele também volta ao ponto de que a confissão de Jesus como Filho de Deus é crucial, pois reafirma o entendimento do amor que Deus nos deu. Então, é bem interessante, né? Essa manifestação do amor de Deus por nós. Ou seja, é interessante, ele já tinha dado o seu filho, ele já enviou o seu filho, né? A gente viu, né? Deus nos amou e por isso ele enviou o seu filho. Mas não foi só o filho que ele enviou. Aqui está dizendo que ele também enviou o Espírito Santo. Então, ele não apenas enviou o seu Filho como a propiciação pelos nossos pecados, como também nos deu do seu Espírito Santo como selo, garantia da nossa salvação. O Espírito Santo, irmãos, é o agente da regeneração. Note bem, é o agente, é aquele que causa. E a gente sempre fala isso numa obra monergista, porque o homem está morto. É o Espírito Santo que vai e vivifica, fomos vivificados. O homem não ajudou em absolutamente nada para ser vivo, ou ressuscitado. A Bíblia não usa essa palavra morto por acaso. Ela usa a palavra morto para mostrar, para que você possa entender. O que eu entendo por morto? Uma pessoa que não tem mente, que não tem vontade, que não tem emoções. Então é necessário Deus fazer o quê? Vivificar. Então ele manda o seu Espírito que vai nos vivificar. Junto com esse Espírito, Deus é amor, o Espírito Santo é amor, obviamente o que vai acontecer? Eu vou amar. Então se alguém não ama o seu irmão, como é que ele pode dizer que nasceu de Deus? Porque o amor é um resultado da regeneração. Então o Espírito Santo ele é o agente da regeneração e santificação. E aí eu vou ter aqui algumas passagens para mostrar esse ato monergista de Deus, esse ato do Espírito Santo em assim fazer. Deus, né, também. Ezequiel 36, 26 a 27, já no Antigo Testamento, Ezequiel 36, 26 a 27, olha o que Deus diz. E curiosamente, Deus está falando através do profeta para o povo, para o seu povo, que era o povo de Israel. Ele está falando aqui para o povo de Israel. Mas é interessante que isto nós vemos em nós, os chamados gentios. Aí a gente fica pensando, calma aí, essa promessa foi para o povo dele é judeu. Mas eu não sou judeu, eu sou gentio. E eu estou sendo alvo dessa promessa? Então essa promessa também foi para mim? Foi, porque essa promessa é para o seu povo. Quem é seu povo? Todos aqueles que ele escolheu ao redor do mundo. Ele diz aqui, Ezequiel 36, 26. Deus dizendo, dá-vos-ei coração novo. Quem renovou esse coração? Deus. Com a ajuda de quem? De ninguém. Ele mesmo deu. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Olha aí que coisa maravilhosa. Então veja só, Deus, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cirurgia. Tá lá.
Ele vai dizer o quê? Vamos tirar esse coração aqui petrificado, vamos tirar esse coração duro. Tirei. Agora ele coloca um coração novo. O que essa pessoa agora vai fazer? Ele vai acreditar em Deus, ele vai amar a Deus, ele vai querer viver uma vida. Mas por que ele quer isto? Porque o seu coração foi renovado. É ele que faz? É ele que faz, mas só faz porque o coração foi renovado. Versículo 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei, olha lá, ele que está dizendo, farei que andeis nos meus estatutos, que guardeis os meus juízos e observeis. Quem é que está fazendo isso, irmãos? Deus. Então, quando eu quero, irmãos, servir a Deus, guardar os seus estatutos, fazer e tal, eu tenho que agradecer, Senhor Deus, se eu te amo, e eu quero mesmo viver para ti, é porque tu mudastes o meu coração. Irmãos, vamos dar o crédito todo a Deus. Lembra o que o profeta disse? Ele disse, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Por que agora eu tenho uma disposição para com Deus? Por que agora eu quero amar a Deus? Por que agora eu quero buscar a Deus? Por quê? Porque Deus, Ele tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne. Porque Deus colocou do seu Espírito dentro de mim. Para quê? Para que eu andasse nos seus estatutos. E para que eu guarde o seu juízo e observe. Lá em João 3, versículos 5 a 6, João 3, 5 a 6, Jesus, ele diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o Nicodemos não entendeu isso. O Nicodemos não entendeu. Ele disse, mas Senhor, mas como é que eu posso nascer sendo velho? Como é que eu vou entrar? Porque João ainda está pensando que é eu que faço, é eu que produzo. E Jesus diz assim, olha, Nicodemos, presta atenção, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas tu não sabe de onde vem nem para onde vai. Irmãos, olha, a palavra é usada nascimento. Sinceramente, quem de nós aqui produziu o nosso nascimento? Quem de nós aqui, em alguma maneira, disse assim, papai, mamãe, eu quero nascer? Ninguém, irmãos, é um absurdo. Isso também é um absurdo na regeneração. O Espírito veio e soprou onde quis, soprou, regenerou, pum. Ele deu um novo coração, Ele colocou do seu Espírito. E veja, se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Não fui eu que tomei a iniciativa, foi Deus que tomou. É de Deus, irmãos. É Ele que fez. Ele que fez. O Pedro, 1 Pedro 1, 2, ele disse assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aí ele diz, e santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência. Sem o Espírito, irmãos, não tem como obedecer. Sem Deus mudar o coração do homem, não tem como o homem obedecer. Porei o novo coração, porei o meu Espírito. Agora vai obedecer, agora vai fazer. Mas porque o Espírito foi colocado. Agora vai se voltar, porque Deus mudou. O homem de si mesmo não muda. Não tem como mudar. Então, até aqui, né? A conclusão para nós é o seguinte. O Espírito Santo, ele capacita os crentes a viverem em amor. Onde tem o Espírito Santo. O amor, portanto, não é apenas um mandamento, mas algo que é possível. Por quê? Porque Deus habita em nós. Só é possível, irmãos, para os crentes. Aí a pergunta, mas aí os crentes, não vai ter momento que eles não vão amar? Sim. O apóstolo São João, ele disse mesmo assim, irmãos, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Quem é que está dizendo isso? São João, um senhor já de pelo menos 95 anos, andou com Jesus, foi discípulo de Jesus, mas ele mesmo diz, irmãos, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a palavra de Deus não está em nós.
Mas ele diz, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar. Qual é o meu alvo? O meu alvo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Ih, errei aqui para o meu amor para com Deus. Senhor, me perdoa. Ih, errei aqui com o meu amor para com o próximo. Ah, me perdoa. E continuemos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui, aplica em nossos corações, dá mesmo aos Teus filhos, Senhor, o Teu rebanho, uma semana de paz e uma semana mesmo, Senhor, abençoada para cada um. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa semana.